Linha Tiago, tirar a vermelha. apresentação. Isso. Pode Tiago tem seguir. que parar de apresentar. Professor Ítalo tá com um novo visual aí, rapaz. Não, novo não. É, Sempre quando corto o cabelo, corto ele bem baixinho. Todo mundo... Vocês não me veem há muito tempo, eu fico achando essa... é isso mesmo. Você vê há muito tempo, aí a gente estranha, né? A barba vai crescendo aqui também. Acho que se você compartilhar, acho que, Tiago, Não, no Thiago tem que fechar a apresentação, tem que parar a apresentação dele. Interromper, né? Ou isso aí. Então, deixa eu ver, ele ainda tá. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Deixar o Ítalo aqui se organizar. Pronto, gente, vamos agora para a nossa segunda palestra aqui com o professor Ítalo. E o professor Ítalo vai falar de pontos quânticos de carbono, propriedades físico-químicas e aplicações. Deixa eu preparar aqui o Gravar aqui também cronômetro. não. Professor, a palavra está com o senhor. Fica-se à vontade e vamos Valeu. aproveitar aqui. Valeu. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite aí da comissão organizadora, certo? Sei quanto é importante e quanto é difícil fazer a organização de evento. Esse é um evento que eu já organizei 3 vezes anteriormente e vocês estão de parabéns aí por superar essa dificuldade, especialmente em eventos online. Então, vou falar um pouco aí sobre o que é que eu faço, certo? No Instituto de Física, que eu tenho começado a fazer. É o estudo de pontos quânticos de carbono, focando basicamente nas propriedades físico-químicas e nas aplicações. Tá? Para quem não me conhece, eu sou coordenador do grupo de líquidos anisotrópicos e polímeros, certo? Sou membro do comitê gestor do INCT de fluidos complexos, tá? E venho trabalhando aí nos últimos 10, 11 anos com a parte experimental de cristais líquidos, polímeros e fluidos magnéticos, sistemas coloidais, tá? Então, só para a gente estabelecer um pouco o que são esses pontos quânticos de carbono, eles são materiais que foram obtidos acidentalmente, certo? Como a maioria das coisas que acontecem na física, né? Foram obtidos acidentalmente quando o pessoal fazia o processo de separação e preparo, de síntese e separação dos nanotubos de carbono, certo? E esses materiais, eles nada mais são do que uma superposição de folhas de grafeno ou grafite, certo? De forma que eles formam uma nanopartícula esférica da ordem aí de entre 2 e 10 nanômetros de diâmetro, tá? Por isso que eles são chamados de pontos quânticos de carbono, por ter dimensões muito pequenas. Bom, esses materiais, eles basicamente, existem vários livros que fazem definições diferentes, né? Eu vou me ater apenas aqui aos pontos quânticos de carbono, especificamente, que a gente usa, mais usuais. E esses materiais, eles são geralmente, tem 2 tipos de processos de síntese. Tem um processo de síntese que é chamado de top-down, certo? Onde você produz as nanopartículas a partir de materiais macroscópicos. Você pega, por exemplo, uma folha, uma barra de grafite, certo? E essa barra de grafite você aplica uma diferença de potencial e à medida que essa folha de grafite vai sendo esfoliada com uma diferença de potencial alta, ela vai gerando esses pontos quânticos de carbono. Ou por um processo mais convencional para físicos, que é o uso de laser em femtosegundo. Você joga um laser de femtosegundo em barras ou partículas de grafite e quando o pulso laser atinge essas nanopartículas, essas partículas elas geram nanopartículas com dimensões muito pequenininhas.
Um detalhe é que nesses dois casos, a estabilização dessas nanopartículas requer que você funcionalize a superfície da nanopartícula gerada. Certo? Uma outra forma de você obter essas nanopartículas, era um processo que é chamado, desculpa aqui, de bottom-up. Certo? Você parte de partículas menores e vai crescendo até formar o ponto quântico. Então, uma forma de fazer isso, o pessoal achou em 2007, um artigo muito, desculpa de novo, um artigo muito perspicaz, um grupo muito perspicaz, ele usou a fuligem produzida por uma vela, certo? Ele filtra essa fuligem que foi coletada aqui com a placa de alumínio, e aí você produziu essas nanopartículas, esses pontos quânticos. Uma característica que eles observaram é que esses pontos quânticos eles apresentam uma característica não muito comum, que é a luz emitida depende da luz que você bombardeia, ou seja, o espectro de emissão depende do espectro, depende da fonte de excitação, certo? E na maioria dos materiais convencionais, você tem, como é convencional, você tem um gap de energia entre o estado fundamental e o estado excitado, e independente da excitação, de quanta energia você joga, esse gap não muda. Certo? Nos pontos quânticos, eles têm uma característica que é a emissão dependente da excitação. Tá? Então, está aqui mais ou menos o resultado que eles obtiveram em 2007. Certo? Então, de lá para cá, uma chuva de trabalhos foi observada tentando fazer a síntese e a caracterização de novos materiais com eficiência quântica maiores e com emissão e comprimentos de ondas cada vez maiores. Então, um processo que hoje é o processo predominante é um processo chamado de solvatotérmico ou hidrotérmico, onde você coloca uma molécula, geralmente uma molécula pequena, certo? Em um forno, tá? E aí você submete essa solução dessa molécula pequena. Se for em solução com um solvente, por exemplo, álcool etílico, ou coisa chamada de solvatotérmico, então você bota isso na dada temperatura durante várias horas e você produz nanopartículas que podem ter emissões em comprimentos de onda diferentes. E quando você usa o solvente, sendo a água, aí o processo se chama processo hidrotérmico, e aí você sintetiza esse material, e em geral, nesses processos, você pode utilizar ainda para separar e obter emissões e comprimentos de ondas diferentes, uma técnica chamada de coluna cromatográfica, onde você vai separando as nanopartículas aqui, a depender do grau de oxidação que essas nanopartículas apresentam na sua superfície. Certo? Bom, então uma característica marcante dessas nanopartículas é a seguinte: se você obtiver nanopartículas quando elas são funcionalizadas pelo processo de top-down, ou seja, do grande para o pequeno, para que elas emitam luz, você precisa funcionalizar. Você precisa colocar alguma coisa na superfície para que elas emitam luz. Isso é um processo chamado de passivação, certo? Para que você passive, o que chama, nessas nanopartículas, eu vou falar um pouco mais na frente, elas têm uma morfologia, que elas têm defeitos topológicos na superfície. Se esses defeitos topológicos eles acabam se comportando como armadilhas quânticas muito profundas, e se você não passivar, ou seja, não reduzir esse armadilhamento quântico, quando você vai fazer a recombinação dos pares elétron-buraco durante a excitação, você não tem como fazer essa recombinação e, obviamente, você não tem como fazer o processo de luminescência, certo? Já as nanopartículas que são obtidas pelo processo de bottom-up, que você cresce ela a partir de moléculas, né? Essas sim, elas apresentam uma luminescência natural, você não precisa funcionalizar para que elas emitam luz. Ou seja, já existem grupos funcionais na superfície dessas nanopartículas, certo? Que agem naturalmente como passivadores
desses defeitos na estrutura, e aí favorece, então, a formação aí o processo de fotoluminescência. Certo? Bom, e como é que é essa estrutura desses pontos quânticos de carbono? Bom, em geral, a gente considera esses pontos quânticos de carbono, a gente usa, não é muito rigoroso, mas a gente diz que elas têm um formato quase esférico, certo? Elas são tão pequenininhas que a anisotropia de forma delas pode ser desprezada, tá? Uma característica dessas nanopartículas, que na maioria dos casos, elas possuem um núcleo, certo? Cristalino, tá? Que é associado à formação dos planos grafíticos, planos de grafeno. Então, você tem a estrutura foliada e você consegue, a partir de microscopia eletrônica de transmissão e alta resolução, identificar esses planos grafíticos, certo? Uma característica é que a separação dos planos aqui, que você vê, isso aqui são as nanopartículas, certo? Eles dependem da composição da nanopartícula, tá? Então, em geral, essas partículas elas têm um núcleo grafítico cercado por uma região amorfa aqui. Então, você tem um núcleo e tem uma região de superfície aqui recobrindo esse núcleo. Dá para ver, especialmente nesse quadro E aqui, você tem a parte do núcleo e você tem a parte do recobrimento aqui da parte amorfa, certo? Bom, e aí, como você tem essa região amorfa aí, que você quer caracterizar quais são os grupos de superfície que estão lá, o que se faz é utilizar uma técnica chamada de espectroscopia por espalhamento de raio-x. Essa é uma técnica que ela não é uma técnica comum aqui no Brasil, certo? São poucos grupos de pesquisa que têm esse tipo de técnica experimental. O que é que essa técnica faz? Ela usa raio-x para fazer com que um elétron, numa camada interna dos átomos que estão na superfície da nanopartícula, ele seja ejetado. E quando ele é ejetado com uma certa energia, e você detecta essas energias aí necessárias para arrancar esses elétrons, certo? E aí, você tendo essas energias desses elétrons que acontecem, por caso de cada átomo especificamente, por exemplo, no carbono ocorre numa região, no nitrogênio em outra região, no oxigênio numa outra região, se for enxofre numa outra região. Então, você vai ter aqui picos característicos de cada um desses átomos, e aí você consegue fazer, então, um processo aqui de combinação de estruturas gaussianas, né, para determinar qual é o tipo de ligação química que você tem na superfície. E com isso você consegue saber especificamente quais são os grupos funcionais que estão na superfície dessas nanopartículas. Então, essa é uma técnica importante, porque ela permite, por exemplo, uma vez sintetizada a nanopartícula, permite você saber qual é o grupo de superfície e qual é o tipo de aplicação que essa nanopartícula pode ter. Por exemplo, se for uma nanopartícula que tiver nitrogênio ligado a dois átomos de hidrogênio, essa nanopartícula, se ela tiver esse grupo na superfície, que é chamado grupamina, você vai ter várias aplicações que você vai poder utilizar essa nanopartícula, porque esse grupamina ele é muito sensível como é que é a composição química do meio, certo? Então, essa é uma técnica muito importante, e ela, hoje em dia, a gente tem tentado fazer uma colaboração com o pessoal de São Carlos, com o professor Valmor, onde ele está com algumas amostras para fazer esse tipo de análise lá no grupo dele. Uma técnica mais simples, se você quiser caracterizar a superfície, é a chamada espectroscopia por FTIR, que é por transformada de Fourier no infravermelho, certo? Que ela é uma técnica barata, simples de você realizar, mas extremamente difícil de você interpretar os dados, porque o espectro que sai é um espectro com essa cara aqui, onde você tem vários picos, vários vales aqui no caso, né? E cada um desses vales correspondem
a vibração de um grupo funcional, de espectro de vibração de um grupo funcional, um grupo químico. Então, a análise desse espectro de FTIR, ele depende muito da habilidade da pessoa que vai fazer essa análise. Então, você pode ter vários locais, você pode encontrar análises que estão ligeiramente equivocadas por conta da inexperiência da pessoa quando realizou essa análise de FTIR. Então, você precisa estudar muito o seu material para saber, para você ter segurança quando vai fazer essa análise de FTIR. Certo? Bom, mas para falar especificamente das coisas que eu vou mostrar aqui, para continuar o seminário, eu vou falar um pouco sobre espectroscopia UV-Vis de compostos orgânicos. Em geral, compostos orgânicos, eles têm um espectro de energia eletrônico como esse aqui dessa figura, tá? Onde você tem ligações do tipo sigma e pi, e se você tiver na molécula um heteroátomo, você pode ter um nível de energia chamado N associado aos elétrons que não estão emparelhados. Equivalente a esses níveis de energia, você tem os níveis de energia que estão desocupados, que são chamados de pi estrela e sigma estrela. No material orgânico, em geral, você tem uma transição se for uma molécula, certo? Do orbital molecular ocupado de mais alta energia, que é chamado de HOMO, para o orbital molecular desocupado de mais baixa energia, que é chamado de LUMO. Certo? Então, você tem essa transição aqui, que, obviamente, o material pode sofrer algum tipo de mudança de conformação, e aí, quando na hora de retornar, ele emite luz num comprimento de onda maior do que aquele que foi usado para excitar essa transição eletrônica. Tá? Por exemplo, aqui está uma molécula, que é um carbono ligado ao oxigênio e 2 hidrogênios, e você tem aqui a saída como é que os elétrons estão ocupados. Então, toda vez que você tem uma ligação dupla de um carbono, significa que você tem uma ligação si, uma pi, sigma e outra pi, certo? E você tem um oxigênio aqui que tem elétrons que não estão compartilhados. Então, a transição ocorre do nível de energia mais alto aqui, que é chamado do HOMO, para o LUMO, que é um estado que é chamado de pi estrela. Certo? Bom. Então, o que acontece? Quando você tem esses pontos quânticos de carbono, como eu falei, você tem uma estrutura que é muito característica. Você tem um núcleo, que é um núcleo grafítico, certo? Que tem um gap de energia alto, e você tem uma região na superfície que é formada por estados que passivam os defeitos que ocorrem aqui nessas folhas de grafeno, porque essas folhas aqui, elas param em algum lugar. E aí, como esse processo foi feito, em geral, termicamente, você tem vários defeitos aqui na superfície, tá? Tanto que essa região aqui é uma região amorfa. Com isso, você tem estados de superfície aqui que você tem vários níveis de energia associados a esses estados de superfície. E como é que você identifica isso num espectro, por exemplo, de absorção dessas nanopartículas? Você verifica isso da seguinte forma: você tem um espectro de absorção na região do ultravioleta, em torno de 250 nanômetros, que está associado à região do núcleo. E você tem uma banda mais à frente, que está associada aqui, nesse caso, desse material, com o grupo C-O, que é uma transição N-pi estrela, que está associada aos grupos de superfície. Além disso, você tem que a banda de absorção, ao invés de ela cair abruptamente aqui, como no material orgânico convencional, essa banda de absorção ela se estende, ela possui uma cauda longa, ela se estende até a região de 600, 700 nanômetros, de tal forma que essa região aqui é chamada da região dos estados de superfície. Certo? Em alguns autores chamam essas transições aqui de transições de fronteira e esse aqui de transições de superfície.
mas você vai achar também autores falando que essa banda é da banda de superfície e esse aqui também é dos estados de superfície. Certo? Bom, agora eu já falei demais das coisas que os outros fizeram, certo? Vou falar um pouco do que a gente fez aqui no Instituto de Física, certo? Que a gente estudou aqui recentemente no Instituto de Física. Então, o que a gente fez foi estudar pontos quânticos de carbono derivados de corantes, que é o que a gente vem fazendo aqui no Instituto, no meu grupo, certo? O grupo do professor Eduardo também vem estudando, até antes do meu grupo, pontos quânticos de carbono, mas eu acho que eles fazem mais associados a material orgânico, biomassa, certo? Então, o que a gente faz? A gente estuda, o primeiro material que a gente estudou foi um material que a gente chama de cloreto de Dancila, que é essa molécula aqui, certo? Onde a gente usou o processo de reação hidrotérmica, certo? Temperatura de 200 graus Celsius, essa molécula em água durante 4 horas, 4 a 6 horas, tá? Um detalhe interessante é que esse cloreto de Dancila é um velho conhecido meu, tá? Em 2012, esse foi o primeiro trabalho experimental que eu publiquei no Instituto de Física, certo? Foi o trabalho inaugural do meu grupo e foi um trabalho utilizando o cloreto de Dancila para melhorar as propriedades de um polímero biológico chamado de quitosana, certo? A gente usou esse cloreto de Dancila e fez a análise de estabilidade fotoquímica desses materiais, tá? Então, a gente fez a síntese hidrotérmica usando esse reator. O reator é um reator desse tipo. Qualquer pessoa pode comprar ele na China, certo? A um custo de R$200, tá? Bem facinho de você obter. Ele tem uma região interna aqui de Teflon. E aí, quando você coloca o material que ele sai, então ele sai dessa forma aqui, meio marrom. Obviamente, essa amostra que ela já foi centrifugada, em torno de 13.000 RPM por 15 minutos. Depois foi filtrada numa membrana com poros de 0,22 micrômetros, certo? E aí a gente filtra esse material, ele sai com essa cor aqui meio amarronzada, e aí sob luz UV ele fica azul, e aí se a gente bombear ele com luz em 488 nanômetros, ele tem essa emissão meio amarelada, tá? Bom, aí foi feita a caracterização da morfologia dessa nanopartícula, utilizando microscopia eletrônica de transmissão, né? Foi feito em Goiás, a colaboradora, a professora Cíntia de Ângeles, que fez essa análise da microscopia, ela conseguiu essas imagens, né? E aí a gente verificou que calculou os planos aqui de planos grafíticos e a gente achou uma separação de 0,32 nanômetros, tá? Verificando aqui a estrutura cristalina no interior desses pontos quânticos, né? Semicristalina, né? Para ser cristal tem que ser macroscópico, né? Obedecendo o pessoal aí do estado sólido. Então a gente também fez a análise de FTIR, né? Identificou quais eram os grupos funcionais que estavam na superfície desse ponto quântico, tá? Também isso aqui foi feito pela professora Cíntia De Angelis, do Instituto de Química e Biotecnologia, certo? E a gente identificou quais eram os grupos funcionais que estavam na superfície. Um detalhe aqui, né? Que quando a gente usa a síntese, há de se esperar que essa nanopartícula, esse ponto quântico gerado, tenha oxigênio, enxofre e nitrogênio na superfície dele. Então, quando a gente fez a análise aí do FTIR, a gente identificou exatamente esses grupos na superfície da nanopartícula, certo? Além disso, a gente fez a análise do espectro de absorção, tá? E aí a gente identificou, obviamente, a banda lá em torno de 250 nanômetros, associada ao núcleo, uma banda NP estrela associada aos grupos que estão na fronteira ali da nanopartícula, e aí uma estrutura aqui de subbandas na região em 400 nanômetros que estão associadas aos estados de superfície.
certo? Aqui entre 350 e 400 nanômetros, que é bem interessante. Peço para vocês que prestem atenção nessa banda aqui, nessa estrutura que ela vai aparecer um pouco mais. A banda se propaga aqui até uns 500, e eu queria chamar a atenção aqui que a gente tem praticamente nada de absorção na região do 500, em 500 nanômetros, certo? 500, 530. Vamos seguir em frente. Então, aí a gente fez uma análise dos espectros de emissão dessa partícula. Ela apresenta três bandas de emissão. Se esse espectro foi tirado aqui no espectro fluorímeno da Auriba, e ela tem um espectro de emissão com 3 bandas específicas. Quando você excita entre 340 e 400 nanômetros, e só muda quando você a intensidade delas. Quando a emissão quando você vai passando de 400 nanômetros de excitação, você vê que o espectro começa a mudar, e aí você vê que o pico de emissão vai se deslocando à medida que você vai mudando o comprimento de onda de excitação. A gente viu que para excitação em 320 nanômetros, essa nanopartícula tem eficiência quântica e de emissão em torno de 16%, onde a gente usou o sulfato de quinino como referência. Certo? E aí a gente vê um detalhe interessante, é que aqui é um gráfico do pico de emissão em função do comprimento de onda de excitação, e aí fica claro que você vê os gaps entre os estados de superfície, quais são os gaps de energia, de qual é o pico de máxima, onde ocorre o máximo de emissão. Nota que começa aqui em torno de 400 e alguma coisa, a emissão, depois tem um salto para em torno de 500, depois para 550, depois para em torno de 600. As cores aqui indicam qual é mais ou menos a região do espectro que a gente está, né? Azul, ciano, verde e laranja. Certo? Bom, e aí essa foi a análise que a gente realmente fez lá no nosso laboratório. A gente fez análise de controle de temperatura, certo? A gente usou um conjunto de pastilhas de Peltier para variar a temperatura da solução de pontos quânticos de carbono. Então, a gente usou um laser de nitrogênio, certo? E a gente fez a aquisição com um espectrofotômetro, espectrômetro da Oceanoptics, certo? Que faz a análise do espectro em tempo real. E aí a gente viu o seguinte, que é uma coisa meio esquisita, né? Que quando a gente aumenta a temperatura, a gente vê que a emissão dessas nanopartículas aumenta, o que é completamente contraintuitivo. Em geral, quando você aumenta a temperatura, né, existe um processo chamado de quenching, né, que grande parte da energia das nanopartículas, elas são convertidas em decaimento não radioativo, ou seja, a molécula vibra, os grupos funcionais vibram, isso eles perdem energia e, obviamente, você tem um decaimento que é chamado não radioativo por conversão interna de energia. Nesse caso aqui, parece que há um processo diferente. E aí você vai aumentando a temperatura e o pico e a intensidade de emissão ela vai aumentando. Então, para investigar esse tipo de processo, a gente propôs aí, então, um diagrama de energias, de níveis de energia. Que era o seguinte, né? Um diagrama simplificado, obviamente. Nesse diagrama simplificado, a gente teria o seguinte. Inicialmente, a nanopartícula estaria no estado fundamental S0, certo? Quando você joga a luz na região do comprimento de onda que você quer, no caso ultravioleta, você excita os grupos funcionais para os níveis de energia excitado aqui. Obviamente, esse vai ter um processo de conversão interna de energia e vai ter a fluorescência normal do material que vai decair para esse FL aqui. Então, você tem a fluorescência do material. No entanto, por conta da presença de átomos como oxigênio e enxofre, existe uma coisa que em mecânica quântica a gente chama de acoplamento spin-órbita. E esse acoplamento spin-órbita faz com que você acople os níveis de spin singleto com os níveis de spin tripleto, certo?
só que, obviamente, com uma probabilidade muito baixa. Tá? Então, isso ocorre por conta dessa presença desses átomos que favorecem esse acoplamento em órbita. Você tem um processo chamado de conversão interna, conversão intersistemas. Então, o elétron, ao invés de sair do nível singleto, e vai para um nível tripleto. Obviamente, ele começa a decair de um nível tripleto aqui, e ele chega no menor nível de energia tripleto. Bem, se o gap de energia entre o nível tripleto e o nível singleto for pequeno, certo? Que é chamado de delta ST, se esse nível for pequeno, pode ser que a temperatura faça com que o elétron saia desse nível aqui e volte para o nível S1. E aí, com isso, vai haver uma nova fluorescência chamada de fluorescência atrasada, que é aqui esse DF, que é Delayed Fluorescence. Certo? Então, você tem dois tipos de fluorescência. Uma fluorescência convencional e uma fluorescência atrasada. Como é que você identifica isso? Para você identificar isso, você tem que ter, então, analisar o tempo de vida. Então, a gente fez a medida do tempo de vida em diferentes comprimentos de ondas de emissão. E aí, o que a gente fez? Mediu os tempos de vida e fez a reconstituição do espectro de emissão a partir desses tempos de vida. Desculpa aqui. Nesse caso aqui, a gente fez um medida de tempo de vida na escala de nanosegundos. E aí a gente, quando vai recompor o espectro, o professor Wesley sabe muito bem isso, inclusive foi uma ideia que ele tinha dado. Quando a gente recompôs o espectro, a gente obteve o mesmo espectro de emissão convencional lá do material. Aí, agora, a gente fez o seguinte, vamos medir o tempo de vida numa outra janela, mas numa janela muito maior, só que na escala de microsegundo. Quando a gente faz essa medida do tempo de vida na escala de microsegundo, então a gente obtém um outro tempo de vida aqui e a gente faz a reconstituição do espectro de emissão usando, então, esses tempos de vida na escala de microsegundo. E aí o espectro que sai é o mesmo espectro que você fizer do tempo de vida de nanosegundo. Ou seja, as duas emissões são equivalentes, indicando que a segunda é uma emissão atrasada, certo? E aí a gente fez um cálculo simples, usando o curso de potencial, e a gente consegue dizer que a eficiência quântica, a dependência térmica da eficiência quântica, obedece a uma relação de Arrhenius, onde a gente conseguiu estimar quem é esse nível de energia aqui. Esse nível de energia é da ordem de 41 milielectronvolts, que é da ordem de KBT, certo? Ou seja, é uma energia muito baixa esse gap de energia entre o estado singleto e o tripleto. Então, é por isso que acontece aquele crescimento, né? Porque elétrons quando você aumenta a temperatura, você aumenta a probabilidade de um elétron sair do estado tripleto para o estado singleto, e aí isso vai aumentando a eficiência, vai aumentando a intensidade de emissão. A gente também explorou a possibilidade de usar esse material como sensor térmico. Então, aí a gente, lembrando aqui que, embora você tenha a nanopartícula, ela seja pequena, certo? O que você está medindo não é a temperatura da nanopartícula, e sim a temperatura do meio, certo? E a gente conseguiu aí ver como é que a intensidade variava, com a temperatura variava linearmente, e a gente calculou aí a sensibilidade térmica raciométrica para esse tipo de material. Tá? Além disso, a gente verificou a estabilidade térmica da emissão, né? Variando a temperatura, entra em uma faixa, dá para ver que fica mais ou menos estável. Obviamente, essas flutuações se devem a flutuações porque o meio é líquido, certo? O meio não é sólido, então flutua mais. Você tem flutuações maiores aí por conta das correntes de convecção dentro do próprio fluido, tá? Flutuações do índice de refração acabam afetando a medida de fluorescência. A gente também fez uma análise do efeito do pH, certo? E aí a gente variou o pH, por exemplo, do meio e foi verificando como era que o espectro, tanto o espectro de absorção como o espectro de emissão variava com pH. E aí ficou claro aqui que esse material ele pode sim ser utilizado como um sensor de pH. E aí a gente viu que, inicialmente, a cor dele sai de azul e vai até mais ou menos o verde quando você varia o pH de 2 até 12. Certo? E dessa dependência é praticamente linear.
aí com pH. A intensidade, a razão entre os picos de emissão com o pH. Certo? Por fim, a gente fez uma análise do que a gente chama de geração de oxigênio singleto, ou geração de oxigênio reativo. Para isso, a gente usou uma molécula chamada de bifenil isobenzofurano, certo? Essa molécula aqui, chamada de DPBF, é uma molécula que, quando ele está na presença de oxigênio no estado singleto, que é o oxigênio reativo, essa molécula ela sofre uma hiperoxidação e depois sofre uma decomposição, certo? Modificando seu espectro de absorção. Então, o que a gente fez? Basicamente. O que a gente fez? A gente pegou uma amostra de ponto quântico de carbono com esse DBPF, iluminou com o verde, certo? Nem o DBPF, nem o ponto quântico absorve muito nessa região do verde, e a gente bombeou essa amostra e vai vendo o espectro em tempo real, o espectro de absorção em tempo real. Aqui é uma solução de DBPF sem ponto quântico, e a gente vê que praticamente não degrada nada, certo? Sob a excitação do verde. Então, quando a gente coloca o ponto quântico de carbono, então esse ponto quântico de carbono, ao excitado, o fato de você ter acoplamento spin-órbita, faz com que esse ponto quântico de carbono pegue o oxigênio que está no ambiente, o oxigênio que está na solução, e transforma esse oxigênio do estado tripleto para o estado singleto, um oxigênio reativo. E esse oxigênio reativo acaba, então, degradando aí o DBPF. Então, a gente fez esse gráfico aqui em 3D, mostrando que a absorção do DBPF vai desaparecendo e vai sobrando apenas o espectro de absorção do carbon dot. Eu chamei a atenção de vocês, lembra da subestrutura? Entre 350 e 400, ela fica aqui. Então, esse foi um gráfico aí que a gente viu essa geração de oxigênio singleto. Então, a gente conseguiu medir aí, então, fazendo uma medida de reescala de absorção para ver como é a taxa de evolução da absorção, a gente consegue dizer quanto é a eficiência de geração de oxigênio singleto nesse material, e chega mais ou menos da ordem de 11%, quando você tem uma excitação da ordem de 10 miliwatts por centímetro quadrado, certo? Para achar essa eficiência de geração de oxigênio singleto, a gente usou um corante chamado de azul de metileno. Tá? Bom, esse trabalho foi publicado agora em junho na Dyson Pigments, certo? Uma revista de bom fator de impacto, uma revista bem conceituada. E atualmente a gente tem, para finalizar aí a apresentação, falar um pouco das aplicações, a gente tem utilizado azocorantes para fazer esses pontos quânticos. E aí, uma grata surpresa que esse material O Ítalo caiu ou... Caiu. Eu acho que caiu. Caiu, né? Esperar ele aqui. Deixa eu... Caiu, ele apareceu em outro canal. Acho que Ele apareceu em outra ela tela. tá conversando. Oi, estão me ouvindo? Agora Sim, Ítalo. Então, aí, a gente tem usado esses azocorantes, que ele tem verificado que eles têm ação antimicrobiana, ação bactericida, e a gente consegue fazer polímeros com uma boa emissão com eles. Certo? Então, isso aqui é um trabalho do Raul, vocês vão ver aí na apresentação do Raul nos próximos dias. Certo? Então, as aplicações desses pontos quânticos é porque esses materiais podem ser utilizados para imageamento, certo? Aqui está imageamento in vitro, de células de HeLa, e imageamento em vivo aí dos ratinhos, certo? Outra coisa que o pessoal faz é identificação e tratamento de câncer, tá? O pessoal consegue inocular isso no material, e aí eles conseguem funcionalizar a superfície do carbon dot de tal forma que eles não se acumulam, reduz o acúmulo desses carbon dots em órgãos chaves, como o fígado e os rins, certo? E eles ficam apenas no tumor. Então, o pessoal tem feito esse tipo de aplicação já em vivo e in vitro, certo? Outra coisa que o pessoal tem feito é a aplicação em análise forense
certo? Tanto para identificar, por exemplo, identificação de digitais latentes, certo? Você usa esses pontos quânticos para identificar digitais, como para você fazer a detecção de explosivos. Aqui, por exemplo, uma detecção que a gente chama de TNT, né? Não, na verdade, de trinitrofenol, que não é o TNT, mas é um explosivo utilizado aí, perigoso. Então, você pode utilizar isso como sendo sensor aí de ameaças, certo? Ameaças terroristas. Do ponto de vista de física, tem aplicações, obviamente, na geração de sensores, certo? E fotodetectores, também como na produção de LEDs, certo? Então, bom, basicamente era isso que eu tinha para fazer. A gente está fazendo várias coisas agora com esses pontos quânticos, aí aplicações mais na área de cristais líquidos e polímeros, tá? E vários ensaios estão sendo feitos nessa área mais voltada à biologia. Então, bom, esse é o grupo que eu coordeno. Várias pessoas aqui já deixaram esse grupo por terem defendido. Está um pouco menor e outras já agregaram. Eu prometo que no futuro eu boto uma foto mais atual. Então, muito obrigado e desculpa aí a queda. Muito boa a apresentação, professor Ítalo, um trabalho bastante bonito esse que o senhor fez, e os resultados também, né? É bom ver a evolução do grupo na parte experimental, você vem conseguindo boas coisas e vem deixando o Instituto mais forte, né? Vamos abrir nós iremos agora abrir para as perguntas, e tinha aqui, tem uma mão levantada do Jamerson. Eu ia fazer uma pergunta, mas vou deixar aqui o pessoal perguntar, eu acho que vai ser respondida ao longo aqui dos questionamentos. Vai lá, Jamerson. Oi, professor Ítalo. Boa tarde já, né? Oi. Muito boa apresentação, parabéns. Boa tarde, o senhor mostrou um slide onde o senhor fala sobre a luminescência atrasada. Essa luminescência atrasada, ela é porque a gente tem a diferença de fluorescência e fosforescência. Essa luminescência atrasada seria a fosforescência? Não, é uma Não, confusão. é outra coisa. É outra coisa. Entendi. Lembre que a fluorescência, ela acontece de um estado singleto excitado para um estado singleto fundamental. O mesmo aparelho. Então, você tem um espectro disso aí. A fosforescência, ela decorre de um tripleto para um singleto. Sim. Certo? Sim. E aí, o que acontece? O espectro de emissão da fluorescência é diferente da fosforescência, porque os níveis envolvidos são diferentes. Sim. Entendeu? Entendi. É porque... Aí, no caso da fluorescência atrasada, o espectro dela é o mesmo da fluorescência. Sim, entendi. É porque, pela definição aqui que o senhor deu, aí eu acabei pensando que seria a mesma coisa. E outra coisa, como é que o senhor faz essa medida aí do tempo de vida, que aquele delay não parece aí no gráfico? É porque leva um certo tempo para popular o nível emissor. Ah, não, eu só tirei o tempo de popular o nível. Ah, entendi. Certo? Aquela subida eu tirei daí da imagem. E outra coisinha, não só para interessa. finalizar. Esses pontos quânticos, eles podem ser excitados eficientemente sem a necessidade de colocá-los dentro de hospedeiros, por exemplo? Não, eles fluorescem normal. Você tira ele do reator, centrifuga, filtra, e ele já tem propriedade fluorescente. Você pode inocular ele onde você quiser, desde que ele seja, obviamente, biocompatível, certo? Então não tem a necessidade de colocar ele dentro. Tá, não. Entendi. Tá bom, professor, obrigado. Disponha, já estão por isso. Oi, Ítalo. No gráfico que você mostrou que você faz o processo cíclico ali da luminescência, da emissão com a temperatura, tem uma variação grande, você comentou aí, é isso. Você fez com um sanduíche de 2 Peltier, assim, colocando? Eu tô achando que essa oscilação grande é o do sistema, cara, que você utilizou para poder provocar. Não, ali não. Se você for perguntar ao Tasso, certo? Que é quem é que está fazendo a medida agora lá no seu laboratório, lá desse tipo de coisa,
ele vai mostrar para você uma fonte que ele está utilizando, que é uma fonte minha. Essa fonte, ela controla a corrente e voltagem na terceira casa decimal. Sério? Entendeu? Então, inclusive, ele tem falado que melhorou muito os resultados dele de temperatura por conta disso, porque essas fontes que a gente utilizava, aquela fonte minipa, né, convencional, a voltagem e a corrente flutuava muito. Isso. Certo? Então, é o que acontece. Além disso, tem a parte de isolamento, né, que você coloca. Então, assim, essa flutuação, basicamente, é o seguinte, né, que quando você vai colocando lá na fibra, você tem as flutuações locais do índice de refração, né? Você tem as flutuações locais do índice de refração. Mesmo que você, como o ângulo da fibra, né? Quem já fez Eletrodinâmica 2, ou quem vai fazer comigo, continuar comigo no semestre, vai ver que para cada comprimento de onda, você tem um ângulo ótimo, né? E aí, como o índice de refração do meio varia, o ângulo com que sai a luz é diferente das refrações. Isso faz com que flutue. Mesmo que você faça o raciométrico, você não consegue. Então, quando você tem uma amostra que é sólida, é mais fácil de você fazer. E quando você bota a amostra sólida, você não tem essa convecção, essa variação drástica do índice de refração. O índice de refração do ar não varia tanto. Isso foi feito em líquido, né, Ítalo? A amostra está dissolvida em água, né? Esse é o problema. Em água, né? Tem trabalhos agora que a gente está fazendo, está sendo publicado também, de medir a temperatura local, né, utilizando nanopartículas, demonstrando a dependência do espectro de absorção da água com o comprimento de onda de excitação e a temperatura. E vai variando também a forma como a luz penetra e como a própria nanopartícula recebe energia. É uma das coisas que estão sendo... Na verdade, a técnica mais recente que eu li, né, mais estável, é utilizar a variação térmica do tempo de vida. Isso. É a mais confiável, mas é a mais demorada. Como é que você vai, principalmente a aplicação em vivo, né? Você montar para poder fazer o tempo de vida. É a que dá menos erro e a que não é interferida pelo meio, né? Não tem interferência do meio. Então, professor Ítalo, mais uma vez, agradecer a tua apresentação, foi muito boa. Muito obrigado aí pelos 57 heróis que 62 aqui tá marcando. 72 heróis aí que ficaram na apresentação, certo? Na hora do almoço. Obrigado, Kendi. Passo a palavra para o Wander, se ele quiser falar alguma coisa aí, como é que vai ser a tarde. E, Wander, está com você aí. Beleza. Então, pessoal, encerramos aí nossa primeira manhã de evento. Agora a gente dá aquela pausa para o almoço, né, e voltamos à tarde aí com a plenária da professora Lucimara. Tá? Então, bom almoço para todo mundo. Daqui a pouco a gente se encontra novamente. Mais tarde.